Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos começando mais uma edição desse programa que já é rotineiro ou pode vir a se tornar rotineiro aí na sua vida. Você pode nos prestigiar aqui através do canal do Centro Universitário Franciscano. E esse programa tem como meta, sempre como objetivo, discutir, debater assuntos que foram destaque, que mereceram a atenção da mídia ao longo da última semana. O programa Contraponto, então, no ar, com a mesa que está aqui preparada para discutir, para debater, formada pelos professores da instituição. E eu começo o programa de hoje apresentando-os para depois, então, mencionar as pautas, os assuntos que nós vamos tratar nesta oportunidade. Abrindo, como sempre, à minha direita, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Nos prestigia hoje também aqui o professor Alexandre Macari, do curso de História, e a professora Graziela Miolo Cesne, ela que é do curso de Psicologia. Hoje não contamos com a presença do professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Mas mesmo assim, sem a presença dele, temos dois temas importantes. Por que dois temas? Porque um deles é Copa do Mundo. E Copa do Mundo vai merecer, sim, dois blocos. Nosso programa, que é naturalmente dividido em três blocos, em três espaços, teremos dois destinados à Copa, tendo em vista a série de assuntos que este grande evento está nos proporcionando, está produzindo aí para que a mídia possa discutir e desenvolver junto à esfera pública. E o primeiro assunto, eu vou anunciando ele, vou anunciá-lo, vou mancheteá-lo e já vou introduzir. Assunto que mereceu também a atenção da mídia ao longo de toda a semana, apesar dos meios de comunicação, tanto TV, rádio, internet, redes sociais, mídias sociais, estarem focando 90%, talvez até 95% dos seus espaços para a Copa e os assuntos relativos a ela. Um outro assunto que chamou a atenção é a crise no país vizinho, a crise na Argentina. Sim, os jornais têm trazido esta informação, principalmente porque esta crise poderá gerar aí uma crise mais do que apenas no país vizinho, na Argentina, mas afetará também a economia mundial. Então este é o nosso primeiro assunto, esta é a primeira pauta que nós destacamos hoje, porque o Brasil também será diretamente afetado a partir da possibilidade de um segundo calote que a Argentina pode dar aí em 13 anos, não é? Em pouco tempo, em pouco espaço de tempo. Mas este não é um assunto que eu domino, mas que sim, vou poder também fazer meus comentários, mas quem domina, quem traz à tona, assim, digamos, um contexto, um cenário a respeito desta preocupação mundial hoje, o FMI está com notícias frescas de hoje ainda, falando da sua preocupação nos principais jornais mundiais, mas para falar um pouco mais sobre esse contexto, esse cenário mundial da economia, eu convido o professor José Maria Pereira, economista, não é, para nos apresentar um preâmbulo a respeito disso e depois para que nós depois possamos discutir, debater um pouquinho mais sobre os efeitos, assim, no nosso bolso de maneira mais direta. Professor Pereira, por gentileza. Tudo bem, perfeitamente. Vou tentar, dentro do meu alcance, não sou especialista também em economia argentina, mas, como o Maicon falou, esse assunto realmente conseguiu furar o bloqueio das notícias futebolísticas, porque é muito importante, né, o desfecho, né, dessa queda de braço que está acontecendo atualmente entre o governo argentino e a justiça norte-americana. Para que os telespectadores entendam, né, e os colegas, para a gente começar a debater, essa história vem de bastante tempo, né? A Argentina, mais ou menos como o Brasil, entrou num período de hiperinflação, o Brasil na década de 80, a década de 90 também, a Argentina também na década de 90, e só o que ocorreu é que chegou numa determinada situação, em 2001, em que a Argentina não tinha mais condição de pagar a dívida e foi à bancarrota. Aí ficou uma grande queda de braço entre a Argentina e os credores, a maior parte bancos privados. E aí, enquanto que o Brasil resolveu, na verdade, a situação que era mais ou menos semelhante à da Argentina, né?
nós temos em 2003 o Lula assumindo o governo, e o Lula, na verdade, através daquela carta que ele escreveu ou assinou ao povo brasileiro, ele se comprometeu a honrar todos os compromissos do governo anterior, ou seja, pagar a dívida, né? Então, a situação do Brasil não teve uma interrupção em relação aos credores. No caso da Argentina, não, né? A Argentina não tinha condições, ou pelo menos o governo, no caso, quem assumiu era o Néstor Kirchner, né? Hoje a presidente da Argentina é a Cristina Kirchner, a esposa dele, na época ela era senadora. E o Kirchner, então, ficou em atrito com o mercado financeiro internacional, até que, depois de idas e vindas, em 2005 ele conseguiu fazer uma reestruturação dessa dívida, e nessa reestruturação ele se comprometeu a trocar os títulos antigos pelos títulos novos, mas pagando só 25% do valor de face desses títulos, né? Óbvio que os credores espernearam daqui para lá, mas como a Argentina também não tinha condição de pagar, eles consideraram que era melhor receber 25% do que não receber nada. E a partir daí, então, cada vez mais esses credores aceitaram essa renegociação, a tal ponto que 92% dos credores aceitaram essa renegociação. E a partir daí, a Argentina começou, então, a própria economia argentina, com esse recurso que ela deixou de pagar para os credores internacionais, foram aplicados na economia argentina, e a Argentina teve um bom crescimento econômico, diga-se de passagem, superior ao do Brasil, principalmente há poucos anos atrás. Mas ficou 8% desses credores que não aceitaram a renegociação. Esses 8%, depois venderam esses títulos para os fundos, chamados fundos arbúteres, e um desses fundos entrou com um processo na Justiça de Nova York, e agora saiu o parecer do juízo, na verdade, a decisão judicial, e a decisão judicial, então, obriga a Argentina a pagar esses 8%, né, e não só desse fundo, como de outros credores. Então, isso, resumindo em termos de valores, isso significaria 1,3 bilhão de dólares, mas se incluir os outros, não os que renegociaram, mas se incluir aqueles outros que não entraram na justiça, daria 15 bilhões de dólares. Ora, e além disso, a Argentina teria que pagar a parcela renegociada. E a Argentina só tem 28 bilhões de dólares em reservas. Então, na verdade, é impagável, é uma decisão judicial, no caso, absurda em relação à Argentina. E como, então, para concluir, o que isso nos afeta, no caso, é porque a Argentina, nos últimos anos, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Na verdade, chegou a ser, em termos de país, depois dos Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial. E se a Argentina quebrar, na verdade, todos os nossos exportadores também vão junto com essa. Então, por isso que essa notícia é importante. Pois é, professor Pereira, para nos ajudar um pouco a contextualizar, assim nós também conseguimos entrar no debate, quais são os produtos que nós importamos, ou a Argentina importa do Brasil? Perdão. Olha, os principais. Assim. A Argentina importa calçados, né? A Argentina importa automóveis do Brasil. Né? O principal produto que nós importamos da Argentina, todo mundo sabe, é o trigo, né? Praticamente quase que deixamos de produzir trigo no Brasil, porque o trigo da Argentina é muito mais barato que o nosso, né? Então, e tem vários produtos, mas produtos industrializados, nós vendemos mais produtos industrializados do que compramos da Argentina. Tá? Então, mas além disso, eu acho que não é só a questão da relação com o Brasil, claro que isso nos afeta, mas se a Argentina ficar sem dólares em caixa, se tiver que pagar os credores, por exemplo, ela não vai ter como pagar os exportadores brasileiros. Né? Então, isso já é um outro problema. E a dificuldade maior é que a Argentina, por conta dessa decisão judicial, ela nem vai conseguir honrar a reestruturação da dívida, porque se ela depositar esse dinheiro da dívida reestruturada em bancos, que normalmente são bancos norte-americanos, eles vão reter esse dinheiro por decisão da justiça norte-americana. Então, a Argentina quer pagar e não pode pagar. Quer dizer, na verdade, é uma situação, né, e a gente já viu vários governos, inclusive a própria presidente Dilma, apoiando, né, as autoridades econômicas da Argentina, que o que as autoridades querem é talvez fazer uma nova, a única saída seria uma outra renegociação com esses fundos. Né? Um aspecto que eu penso importante, eu realmente não estava acompanhando
esse desenvolvimento, porque eu estou muito imbuído dentro da Copa do Mundo, né? Então, é evidente que a gente não acaba focalizando, assim, às vezes assuntos importantes como esse acabam passando, mas é importante trazer aqui à tona o debate, porque concordo com o professor Pereira no sentido que um parceiro enfraquecido, quebrado, né? A tendência é que venha puxar aqueles que estão juntos e isso seria um aspecto muito desastroso assim para a nossa economia, que também está naquelas, né? Tá ainda em dúvida para que lado vai ir depois desses mega eventos. Mas se a gente for acompanhar, né, o período Menem, juntamente com o período FHC, né, foi um período que, bom, o neoliberalismo, digamos, reinou dentro dessas duas políticas de governo. E né, eu identifico esse período ali pós-ditadura militar na Argentina com o período Menem como o principal, né, núcleo, não sei se do ponto de vista econômico, mas pelo menos do ponto de vista político, né, que vem fragilizando a Argentina desde aquele período. Né? Então, bem antigo isso. Na verdade, a Argentina teve um presidente que durou 3 meses. Isso, foi incrível aquele momento histórico. Foi, a Argentina foi o retorno do populismo, né? Quer dizer, aqui no Brasil a situação, digamos, foi mais estável, né? Foi muito parecida, porque lá tinha hiperinflação e aqui também tinha hiperinflação. Economicamente falando. Economicamente falando, né? Mas politicamente tem uma diferença. Politicamente tem uma diferença, né? Isso. Porque aqui no Brasil se restabeleceu o processo democrático. Claro, tanto o neoliberalismo lá como o neoliberalismo aqui foram da mesma maneira. Mas como a política econômica caminhou, foi uma forma diferente, né? Sobretudo porque, inclusive, aqui no Brasil se conseguiu, através do Plano Real, estabilizar os preços, né? E a Argentina até hoje, né, é uma discussão, né, que a gente sabe que não se acerta, o governo calcula um índice e o setor privado outro índice. O Plano Real está completando 20 anos, não é isso? Estou enganado? É de 94. Pois é, a crise argentina, os chamariscos, vamos dizer assim, as manchetes dos jornais, e realmente eles são muito frequentes, todos os jornais estão trazendo este assunto à tona ontem e hoje. E quando eu digo todos, são muitos mesmos. Eu tentar fazer uma relação com o Brasil aqui, no sentido da gente pensar assim, bom, crise na Argentina afeta o Brasil, afeta também politicamente o nosso país em termos de anos de eleição, professor Pereira? Olha, o Brasil consegue driblar... O professor Alexandre trouxe uma questão aqui à tona, né, que me fez pensar, bom, nós também não estamos seguros daquilo que nós estamos fazendo aqui. Ou estamos seguros? É que a Argentina, eu acho assim, na verdade, aconteceu uma coisa, no meu ponto de vista, às avessas, né? Porque o que se esperava é que, com o Lula, né, o Brasil entrasse mais ou menos numa espécie de um socialismo, seja lá qual ismo seria, né? Por causa do discurso, né? Tanto que antes do Lula tomar posse, né, teve até uma participação acho que foi da Regina Duarte na televisão, dizendo que tinha medo que se o Lula assumisse, porque o Brasil e isso e aquilo e tal. Então, antes do Lula assumir, ele assinou essa carta, escreveu uma carta, subscreveu, na verdade, uma carta ao povo brasileiro, e que ele disse que ia honrar todos os contratos, etc. E tal. E a política do primeiro governo Lula, a meu juízo, foi exatamente igual ao do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a única meta era o controle de preços. Não tinha políticas distributivas, isso só começa a acontecer no segundo governo Lula. E a Argentina faz aquilo que ninguém se esperava. O que se esperava que o Lula fizesse, já que supostamente ele era socialista, ele ia renegociar a dívida externa, que era o que nos pesava. Na verdade, ele não fez nada disso. Ele disse que ia pagar a dívida do jeito que ela tinha sido assinada. E o que o Néstor Kirchner fez na Argentina, talvez por circunstâncias da realidade deles mesmos, ele simplesmente não pagou a dívida. Quer dizer, o socialismo, na verdade, não se deu aqui, se deu lá, na prática. Na prática aconteceu isso. E óbvio, quer dizer, o capital estrangeiro deixou de confiar na Argentina. Então esse é o grande problema, que a gente sabe que lá na Argentina o próprio povo mesmo não acredita muito no peso. O que eles querem lá? Antes, até, nem real agora eles querem, eles só querem, eu fui agora em fevereiro lá, eles querem dólar mesmo, porque é um desespero por dólar. Entendeu? Diga, professora. Não, eu fiquei pensando que eles não acreditam na política econômica deles, mas ao mesmo tempo tinha um peso muito grande na figura da presidente, né? Quando ela assume esse lugar, né? Até porque ela assume com a missão de dar continuidade a esse lugar
do marido, né? E aí é interessante porque até na própria manchete que tu nos encaminhaste, né, Michael, tem o dizer lá de que o governo deles tem a vocação de negociar, né? Na verdade, eu fico pensando que negociação é essa do ponto de vista político, né? Se eu mantenho uma diretriz mais socialista, talvez, né? Não, dentro eles da missão do governo ponto de Kirchner. vista de socialismo mesmo, não há dúvida. Porque renegociar uma dívida e só pagar 25% dessa dívida era tudo que a esquerda dizia, né? A gente, anos atrás, dizia, não ao pagamento da dívida externa, a gente filosofia esquerdista. escrito no Sim, não muro, pagar a sim. dívida. Escrito no Talvez muro. não uma política, mas uma filosofia. uma filosofia. Mas veja como a suposta esquerda mudou, a pena que o Ferroni não está aqui, que eu ia provocar ele. Isso não se fala mais, isso. A esquerda que se falava, na época o que o PT escrevia, que estava lá, era isso. Entendeu? Hoje nunca... Né, Uma esquerda... Desculpa, professor Pereira. Uma esquerda argentina, o senhor ia dizer, inconcebível no Brasil? Olha, eu acho que essa esquerda foi essa esquerda que seria, digamos, seria num caminho mais ou menos, eu estou fazendo uma comparação, não sei se ela é muito própria, mas seria, por exemplo, na direção de Brizola, né? Seria do brizolismo, do populismo. Né? E isso aqui no Brasil não ficou raiz, né? Até porque o Brizola também não conseguiu ganhar eleições, nada, mas o Brizola eu acho que é o que mais se identificaria, talvez, com a visão do populismo argentino. Só que o populismo, o que aconteceu nesse meio tempo? A Argentina perdeu a credibilidade. Né? Então, claro que internamente foi bom para a Argentina do ponto de vista dela ter recursos para poder crescer, etc. e tal, mas perdeu a credibilidade. E ela vem recuperando essa credibilidade gradativamente. Né? O Brasil não, porque como o Brasil honrou todos os compromissos, né? E a situação mudou, porque entramos numa crise internacional, então o Brasil ficou, inclusive, um país interessante para o capital estrangeiro investir e ganhar dinheiro. E o capital estrangeiro nunca ganhou, como o próprio Lula diz, nunca ganhou tanto dinheiro que nem na época do Lula. Então, nós temos hoje excedentes de dólares. E os argentinos faltam. Pois é, porque o senhor falou de alguns produtos importantes que a Argentina importa, entre eles a soja, então, quer dizer, na verdade a afetação pode vir no ambiente, no local onde o Brasil mais se destaca, o agronegócio. Sim. Não é? E a questão dos automóveis também. O governo anunciou ontem que vai manter a alíquota da IPI reduzida até o final do ano. Né? Bom, com a diminuição da importação, a gente não sabe se também essa política vai ser possível de se manter até o final do ano. Mas, enfim, são questões que eu gostaria de levantar. Do ponto de vista, desculpe te interromper, Marco, mas do ponto de vista da política econômica, acho que há uma divergência realmente, assim, né? Mas do ponto de vista de política social, há uma aproximação muito grande, né, entre os dois governos, né, entre o governo PT, porque o PT há que se dar a mão à palmatória, né? Assim, o Ferroni não vem, mas ele se faz presente pela ausência, né? Que, na verdade, em termos de política social, talvez seja o governo que mais tenha feito, né? Assim, em termos de saúde, inclusive saúde mental, né? Da minha área, né? Do Kirchner, ponto de vista... a Cristina e a Dilma são parceiras, são companheiras. E que procura honrar a Constituição de 88. Sim, né? sim. Governos mais jovens não pegaram aquele embalo da Constituição e não fizeram nada, ou praticamente nada. Que também a situação, o problema que o PT não enfrentou no governo foi uma situação que a Argentina enfrenta, é uma situação externa desfavorável. Então essa que é o complicador, né? E na verdade nesse meio tempo o capital estrangeiro veio para o Brasil. Agora nós estamos sofrendo quase uma reversão, a gente está tendo problemas na balança comercial, etc. e tal, mas como tem muito capital estrangeiro investido no Brasil, esse capital na verdade cobre. Mas se ele for embora, né? Claro que ainda a situação é muito confortável, porque o Brasil tem muitas reservas em dólares. Mas eu quero dizer o seguinte, a política, tendo a política externa estável, pode-se trabalhar uma política interna com mais tranquilidade, como o PT fez. A Argentina não, ela o tempo inteiro com essa corda no pescoço. Né? E tem a questão do Mercosul, né? Que há tempos vem se... Não se estabilizando, se desestabilizando. Mas que vem se discutindo propostas, ideias e nunca tem um país que consiga, né, digamos, todos os países estarem na mesma perspectiva social, econômica e política que possam fazer um acordo efetivar, efetivo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que agora, na minha opinião, os tempos são outros, sabe? Agora
É cada um por si, Deus por todos. Mas... nem na União Europeia isso já está vingando, mas na União Europeia muita gente já se arrependeu de entrar na zona do euro, né? Os países menores, e muito pior no nosso caso aqui, por exemplo, Paraguai, olha o tamanho do Paraguai, olha o tamanho da economia do Brasil, da Argentina. É complicado, eu acho que os países estão renegociando individualmente. Essa que é a questão. Como bloco, eu acho que o Mercosul, na minha opinião, foi por água abaixo. Tá bem, eu acho que de alguma maneira conseguimos abordar essa temática que se tornou assim importante, pelo menos é tema da mídia, destaque ontem e hoje também nos principais jornais do país. E o desfecho deve se dar essa semana. Exato, exato. Vamos esperar, quem assim sabe, como o renda. desfecho da Argentina na Copa. Pois é, talvez, aí alguém podia provocativamente dizer, bom, a Argentina bem que merecia uma compensaçãozinha, né? Ganhar a Copa. Da Copa, tá certo. Bom, mas encerramos esse primeiro bloco para a gente ir ao intervalo e voltar na sequência para falar justamente disso, da Copa do Mundo. É tema, não é? É do nosso segundo e também do nosso terceiro bloco. Fique com a gente. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Contraponto. Agora para debater o assunto do momento, Copa. Impossível, não dá para ficar sem falar sobre Copa. Até porque, diante de tantos acontecimentos, não é, da seleção brasileira e também dos resultados que ela colhe, resultados positivos, mas que ainda não nos satisfazem. Ou nos satisfazem, professor Alexandre? Olha, enquanto seleção brasileira, sem dúvida que não satisfazem, né? Pois é, por quê? Qual é o problema da seleção? Talvez a professora poderá falar depois. Eu acho que sim. Acho que uma psicóloga pode nos ajudar, né, professora? Acho que pode ajudar o Filipão. Mas eu vejo que, né, muito se falou, né, no período pré-Copa do Mundo, a preparação estava adequada, no meu ponto de vista. A convocação foi boa, não houve divergência por parte de nenhum órgão midiático, né? Todos aprovaram a escalação, isso que o Brasil não está eliminado ainda, mas veja bem, a situação tá crítica, né? E essa crítica ela passa por questões psicológicas, penso, sem dúvida alguma, mas passa por questões técnicas, né? O professor até, José Maria, destacava que não via, né, o Felipão atuar do ponto de vista como treinador, e sim como um marqueteiro. Eu sempre fui cético, não cheguei a ponto de torcer contra, mas sempre fui cético. Mas sem dúvida, isso, né, acompanhando o processo agora que vai se afunilando, a gente vê que, né, faltam
Bom, o time em campo faltam jogadas de triangulação, que é a jogada básica para tu furar barreiras, né, defensivas. Contra o Chile, o meio de campo foi... Contra o Chile, por exemplo, que é um time muito bem jogou armado. nada. E não seria falta de um jogador, de um elemento mais capacitado para isso? Não, nós temos o elemento. O elemento nós temos, que é o Neymar. Né? Esse sim é um jogador fora dos padrões, assim, né? E não há uma dependência. É muita sobrecarga em cima. Exato. Mas eu continuo na minha tese. Eu acho que falta uma estrutura na equipe. Né? Porque valores individuais tem. A gente está vendo jogos aí de seleções que não têm valores individuais, mas estão muito bem estruturadas. E é difícil. Seleções com valores individuais estão ganhando na prorrogação. Né? Então, mas tecnicamente... essas equipes estão, ou taticamente, a palavra certa seria essa, taticamente elas estão muito bem estruturadas. Né? Treinaram muitas vezes aquelas jogadas e tal, e mesmo um jogador apenas razoável, ele cresce. Né? E no Brasil a gente vê, na minha opinião, figuras individuais, né? mas não no coletivo. O Brasil tinha na Copa das Confederações muito mais estratégia do que esquema tático, né? Então, aquela estratégia de marcar a pressão, conseguir fazer o abafa e pegar e fazer o gol no início da partida é o que salvou a Copa das Confederações. Pois é, mas Alexandre, agora o que a gente vê é a coisa mais antiga. Até aqui no interior do Rio Grande do Sul, sabe o que é? É o famoso chuveirão, né? Então, o que está acontecendo? Bota o jogo lá no segundo tempo e vão largar a bola. Mas isso daí é superado. Mas no jogo contra o Chile, o que mais me chamou a atenção, do ponto de vista tático, eu também acho, muito embora eu não entenda, né, muito de futebol, do ponto de vista da técnica, mas via que existia uma seleção na frente e outra atrás, meio de campo não existia, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura do técnico mesmo, do Filipão. Né? Assim, é uma postura de arrogância e de alguém que reclamava, mas não solicitava aos jogadores, né? E na prorrogação, um desespero total emocionalmente falando. Tem mais uma, além dessas palavras, insegurança do Filipão. Eu não sei se vocês perceberam, num determinado momento, bem no final, acho que lá na prorrogação, acho que antes de entrar o jogo, não sei se o jogo entrou, acho que foi antes da prorrogação, não me lembro muito bem. Eu sei que o Filipão foi até o banco falar com o Parreira. E o Parreira que dizia mais ou menos para ele o tipo que ele tinha que fazer. Pelo menos eu vi ele gesticulando. Quer dizer, sinal. Quem é o técnico afinal? Essa atitude truculenta do Filipão me parece que é insegurança. Né? Eu não sei se vocês viram agora que houve uma reunião dele com a imprensa, né? E que ele chama com parte da imprensa, com a imprensa amiga. Com a partícula da imprensa. Eu discordo. Acho que a questão não é insegurança, a questão é nervosismo. Eu acho que ele também está tomado pela pressão de jogar em casa. E eu acho que sim. Que ele também, por mais que o discurso, que os videozinhos que ele apresenta antes do início do jogo tentem desconstruir um pouco motivar, sem pressionar, eu acho que ele também está sentindo, porque eu nunca vi o Filipão tão... não é a palavra, disperso. Nós podemos chamar quando os alunos não estão muito atentos à sala de aula, não é? A gente sente que eles estão assim, ali, mas eles estão pensando em outra coisa. Quer dizer, eu não acho que seja essa linha. Estão alienados, né? Talvez sim. O está alienado, né? Pode ser. Mas essa questão da afetação psicológica, professora... como é que a senhora entende isso, professora? Ele não é profissional, né? Na verdade, ele está ali fazendo um trabalho de motivação como um líder, né? Mas ele não é o profissional. Antigamente tinha, né? Mas tinha uma preparação Houve uma para isso. psicóloga que acompanhou a seleção antes do início da Copa. E aí ele, Filipão, né? Pelo menos pelas notícias que correm na mídia, Filipão, solicitou que ela não se afastasse, que ele aí tomaria a frente. Então, inclusive saiu uma notícia num site agora essa semana sobre a choradeira da seleção, né, que era e o erro do capitão, né, porque o capitão sentou na bola e chorou solitariamente, em vez de estar lá, né, incentivando a equipe e tal, que seria o segundo líder, né, o líder. Até me chama muito a atenção, assim, a nomenclatura, os técnicos tinham chamado de professores, né? Como uma situação assim, de alteridade, né? E acho interessante, porque o técnico tem que fazer essa função mesmo, de líder, né? E o segundo líder seria o capitão em
no time, né? E dentro do de jogo, campo, né? dentro do campo, exato. E aí teve depoimento num site que a psicóloga era chamada Regina Brandão, era a psicóloga, que é psicóloga do esporte. E aí houve um depoimento de alguns profissionais da área também, que não é a minha área do esporte, mas né, que eu pude acompanhar, trazendo justamente isso, a diferença entre o líder e o profissional que vai trabalhar a motivação e o equilíbrio emocional. Se ele está nervoso, Michael, uma das consequências pode ser a insegurança, né? Assim, esse nervosismo, que tu nomeia como nervosismo, pode trazer uma certa insegurança de, bom, e aí como é que vai ser a minha participação aqui? Como é que eu devo atuar? Eu senti o Felipão brigando com o técnico, com o juiz, aliás, o tempo inteiro, né? Diga-se de passagem, uma péssima arbitragem, prejudicou o Brasil, porque é muito né, tranquilo falar que a Copa está comprada, que os árbitros estão sob suspeita. O padrão FIFA está nos estádios, mas não está na própria arbitragem. Pois é, mas aí vem aquela coisa, né? Bom, então se detonou que o primeiro jogo lá teve o Brasil foi favorecido e foi, né? E aí agora que o Brasil foi desfavorecido pela arbitragem, né? Bom, aí se chamou mais atenção para esse aspecto psicológico. E eu acho que, na verdade, não que ele não devesse, porque realmente a arbitragem foi péssima, prejudicou, acho que foi, né, todo mundo viu, todo mundo literalmente viu isso, né? Mas acho que a questão é que o líder, ele deve sustentar as fraquezas do grupo e ter a capacidade de vislumbrar, né? De poder ver na frente e tentar reorganizar. E ele não fez isso nem no intervalo, ele não fez isso nem no intervalo entre o jogo e a prorrogação, né? E a atitude do capitão, acho que foi a mais simbolicamente importante. A choradeira dele ali e do próprio Júlio César, né? Eu acho que achei meio precoce também depois na entrevista que ele dá no final, dizer que agora ele estava, foi feita a justiça, né? Eu acho que é meio Acho antecipado. que ele se maculou na outra Copa, aí eu acho que nós já entramos quer dizer, entre vários temas, né, que pipocando, mas é a questão da imprensa, né, no caso. Quer dizer, eu acho que aqui, essa questão do Júlio César, por exemplo, se a imprensa fosse uma imprensa justa, né, o Júlio César nem foi o vilão da outra Copa, nem é o herói dessa Copa. Porque, na verdade, se a gente vai acreditar a classificação do Brasil, na verdade, a gente tinha que dar elogiar a trave. Né? Porque foi a trave que salvou o Brasil. Né? Não foi o Júlio César. Não foi o Júlio César. Né? E eu acho, na minha opinião, eu nunca acho que é mérito do goleiro, no caso, defender pênalti. Eu acho que é demérito do jogador, é incompetência do jogador no chute. Porque vamos imaginar, parece que a goleira ali tem 7,5 metros. Ela é enorme daquele tamanho que o jogador chuta, entendeu? Então, mérito no goleiro, não vejo nenhum. Mas a imprensa nacional, quer dizer, a mídia, ela precisa de heróis, né? E logo o Júlio César virou um herói. Eu acho que os nossos comentaristas, sobretudo os narradores, eles se comportam como animadores de auditório. E não em analisar criticamente o jogo como deve ser. Eu acho que é uma falha horrível, uma espécie de lavagem cerebral. Eu tenho uma consideração a fazer, não sobre a imprensa, mas sim do campo midiático, da mídia como um suporte tecnológico que está à disposição dos jogadores. E eles, ao ampliar a visibilidade das suas práticas, ao enxergarem com muito mais facilidade, na palma da sua mão, todas as afetações a partir da Copa, né, todos os efeitos da Copa nas pessoas, na comunidade brasileira, isso também de alguma coisa os afeta. Né? Quer dizer, essa é uma discussão que também surgiu num canal de televisão. Não, isso que os afeta, sim. Eu acho que eles se afetam porque eles conseguem enxergar como jamais, em nenhum outro momento da história do mundo, um sujeito consegue enxergar os efeitos das suas práticas. Entende? Porque você tem na palma do seu celular, na sua mão, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil com relação àquele sujeito. Neymar hoje, numa das maiores redes sociais de fotografia, é simplesmente o sujeito mais citado, não é? Do mundo inteiro. Pois é, mas Michael... Isto é uma carga emocional, não é? E um jovem, né? Nossa. Claro, mas aí é que eu acho. As pessoas depositam nele e ele enxerga esse depósito. Está sobre as minhas costas. E isto não era possível na Copa anterior.
em nenhuma outra Copa. Então, é um ponto de vista meu, professor, de quem estuda um pouco essa questão da afetação da mídia sobre as práticas do cotidiano. Eu só acho que a mídia, na verdade, ela não... Por exemplo, o jornalista, de um modo geral, e aí eu acho que explica, inclusive, a alta demanda que tem os cursos de jornalistas, né? Porque, na minha opinião, o jornalista, ele é a mídia, de um modo geral, ela é um meio, né? Do meu ponto de vista, tem que se imaginar o jornalista como um coadjuvante de um processo, né? O personagem principal é outro, né? E às vezes, né, vamos imaginar, por exemplo, até passa para mim que o Galvão Bueno talvez ache que ele é mais importante do que a própria seleção, da maneira que ele se comporta perante a câmera de televisão. Ele é o mais importante, quando não, né? Ele deveria ficar nos bastidores. Eu acho que esse é um grande problema. E aí, aquilo sobe para a cabeça, não só tu fala do personagem principal, que é o Neymar, mas é porque a mídia automaticamente diz aquilo que interessa para ter mais repercussão. Então, imagina, digamos, estou usando o Galvão Bueno, não tem nada contra ele, mas digamos que ele fosse falar mal do Neymar, criticamente do Neymar. Ele não vai fazer isso, porque ele perde pontos no Ibope dele, entendeu? Eu acho que há uma mistura meio promíscua aí nessa relação com a mídia, mais ainda em relação à Copa, porque daí tem muito dinheiro rolando nessa história e a gente não sabe quem está falando a verdade ou quem está sendo pago para falar tais coisas. E eu acho que além disso há um despreparo de base, assim, né? Por exemplo, o Neymar, que seria esse elemento que liga, né? Há um despreparo de base porque ele é um jovem, né? Que não teve um preparo desde o seu clube de origem, do ponto de vista até psicológico mesmo, em lidar com essas situações extremas e ele está num esporte que é de ponta, né? Que é de elite, né? Numa Copa do Mundo, né? E sem a preparação disso. Então, acho que a gente tem que avaliar essas questões também. Mas para finalizar o bloco dentro do nosso tempo, a questão psicológica deve continuar afetando a seleção, sim ou não, no seu ponto de vista? Acho que sim. Sim? Muito bem. Cada vez mais. E afeta no resultado no próximo jogo contra a Colômbia? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil vai mudar o esquema tático. Né? E vai mudar o esquema tático com as mesmas peças. Então, sem dúvida, se as peças não estiverem movimentadas psicologicamente... E com um time como a Colômbia, que é leve, que é alegre, que curte o jogo... Eu acho que vai depender... O melhor time, talvez, da Copa até o momento? Eu acho que agora... Pelo menos... Eu acho que agora não tem mais conserto. Remendos, talvez, né? Vai depender muito, de novo, acho que do psicológico. O psicológico seria o seguinte, o Brasil fazer um gol antes. Fazendo o primeiro gol, aí tudo se arruma, cresce a autoestima. Mas contra o Chile foi o que aconteceu, né? Pois é. Contra o Chile eles e fizeram acabou tomando um gol gol. depois. Pois é. Tá certo. Mas eu tô dizendo... mas tá sendo positivo agora, né? Pior seria tomar o primeiro gol, né? Pois seria tomar. Interessante. Esse bloco, então, o segundo bloco nosso, nós já vamos para o terceiro daqui a pouco, nós focamos a seleção brasileira, não é? Acabamos focando, até não foi nem intencional isso, né? Acabou centralizando. Depois, no segundo bloco, nós vamos tentar trazer outras questões também relativas que merecem destaque aqui desta mesa sobre a Copa do Mundo. Voltamos já na sequência, não saia daí. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso,
Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Contraponto de volta para o terceiro bloco para a gente continuar falando sobre Copa do Mundo. No bloco anterior, destacamos, salientamos as questões relativas à seleção brasileira, especialmente quando estamos percebendo, e os jornais também fizeram isso, a afetação psicológica, a pressão de estar jogando no Brasil. Mas agora podemos abrir espaço para outros temas que também se tornaram relevantes. O professor Alexandre, para o Contraponto especialmente, fez questão de listar aqui no seu tablet questões pró e questões contra, que ele está enxergando, vislumbrando durante a Copa. Eu gostaria que ele nos trouxesse à tona essa tabela e que depois nós pudéssemos, a partir dela, desmembrar cada um desses fatos, falar também de Luizito Soares e o caso da punição da FIFA, se ela foi ou não foi exemplar, ou enfim. Professor Alexandre, por gentileza, o que o senhor destacou aí para nós? Um exercício de reflexão, né? Fiquei pensando em aspectos positivos e negativos até então. Né? A Copa faltam 10 jogos agora para o encerramento, então estamos chegando na... São 10 jogos, mas 15 dias, né? 14 dias ainda, né? Então ainda temos um percurso, né? E eu fiquei pensando, bom, aspectos positivos até então, né? Bom, os jogos estão fenomenais, né? Os jogos, as partidas em si... incrivelmente fenomenais e de onde se não imaginaria, né? Por exemplo, Grécia e Costa Rica, que seria uma partida para ser um jogo fechado. Tá dando trabalho para os cardiologistas. Né? Também tem isso, né? Então, o bom futebol, os jogos fenomenais, né? A cultura em profusão nos estádios, né? E as cidades principalmente onde a Copa está acontecendo, né? Então, Porto Alegre aqui teve 5 grandes jogos e podia ter mais, né? Claro, se viu muitos elogios, né? Poucas, é evidente que tem aspectos críticos, né? Mas isso fica soterrado em cima Inclusive o aspecto econômico, né? O comércio está feliz, muito feliz com a... Né? E as relações sociais. Né? Também. Um outro elemento que eu coloquei aqui, a própria quebra daquela perspectiva de dizer que a Copa estava comprada, né? Bom, o jogo de Brasil e Chile foi uma amostra que não tem compra nenhuma, né? Exato. Senão aquele jogador do Chile jamais chutaria aquela bola na trave na prorrogação. Então, né, esse aspecto eu acho que também cai por terra, né? E também o aparecimento de seleções que são exóticas, mas que ao mesmo tempo são uma boa surpresa nessa Copa, que são, eu coloquei 3, mas poderia ter outras, né? Coloquei Argélia, Costa Rica e Colômbia. Né? A Argélia já está eliminada, mas mostrou foi bom futebol. Deu um trabalho. Foi uma lição, né? Para a Alemanha, né? Então, tricampeã. Né? E as outras duas ainda seguem nessa fase de quartas de final. Aspectos negativos, né? A arbitragem continua sendo né? Talvez o mais. Em campo. Mas não pelo fato que poderia ser discutido, né? Que a arbitragem está comprada. Não, a arbitragem é ruim mesmo. A arbitragem é ruim mesmo. Péssima qualidade, péssimo preparo, inclusive, né? Da maioria dos árbitros. Coloquei o desempenho da seleção brasileira, né? Ela é um aspecto negativo, apesar de estar nas quartas de final. A torcida brasileira, né? A torcida brasileira, que já destacamos, não é habitualmente a que iria aos estádios, né? A torcida da Copa do Mundo, a torcida assim, não é tão educada às vezes. Ofendeu a presidente, vaiou o hino do Chile na hora da execução do hino do Chile.
né? E, bom, isso, né, Desnecessário. É desnecessário, né? Eu coloquei aqui, ó, a punição ao Soares, como um aspecto negativo, a punição, não... Isso é um bom fio condutor agora, Que né? é o aspecto que eu acho que a gente pode conduzir agora. Exato, é um bom fio condutor. Tu acha que a FIFA acertou? Qual é a tua posição, Alexandre? Ele deveria ser dando uma de punido. apresentador. Tudo bem. Ele deveria ser punido por ser reincidente, por ser um jogador que ele não se destaca a questão da mordida, mas ele é desleal em muitas outras... tem muitos lances que são mostrados que ele mostra a deslealdade por parte dele, né? Mas, bom, faz parte do jogo também, tem jogadores desleais e não são punidos. Mas né, eu vejo que ele teria que ser punido sim, talvez com a exclusão da Copa do Mundo. Né? Agora, dá 4 meses do sujeito não poder Foi muito forte. ir a estádio, não poder chegar perto do... Pô, é o cárcere do sujeito, né? Tanto que se cogita, né, ele por 4 meses jogar em Kosovo, que não faz parte da FIFA, portanto estaria livre. Pois é, o próprio jogador mordido italiano pediu para que a FIFA que ela reveja essa posição, mas o presidente do Uruguai disse que a posição da FIFA detonou a posição da FIFA, vamos assim dizer. Mas o professor Pereira tem talvez um contraponto ou um meio contraponto a fazer com relação a isso. Eu até fiquei rindo aqui com o Michael porque eu achei que o Alexandre ia defender realmente, como de fato defendeu, mas pelo menos em termos, né? Sim. Mas eu seria mais radical, assim. Eu fiquei pensando, vou fazer um contraponto, porque o Alexandre vai defender lá e eu vou ser contra a decisão da FIFA. Mas o meu argumento é um pouco diferente, sabe? Eu acho que ele é um pouco mais... não se prende ao fato em si. Mas é o seguinte, no episódio, né, quer dizer, nós temos um juiz, né, que está ali, marca gol, marca impedimento, valida isso, valida aquilo, dá cartão amarelo, vermelho, se for o caso. No caso ali, ele sequer deu cartão amarelo. Né? Não expulsou ninguém e tal. Muito bem, quem é que faz isso? Vamos chamar o quê? Não é nem um órgão, é um órgão, né, da FIFA, quer dizer, que fez o julgamento, são algumas pessoas, né, que não é o juiz. Então, essas pessoas resolveram, a partir do que elas viram na televisão, dar essa punição exemplar. E a mídia divulgou, né? Dessa punição. Então, o que eu acho? Eu tenho duas ponderações a fazer aí. Né? A primeira é a seguinte, quer dizer, quando a televisão vê, flagra, né, um gol que foi impedimento, um flagrante impedimento, mas o juiz não percebeu, aquele gol não é invalidado a posteriori. Por esse critério da FIFA, deveria ser invalidado. Segunda ponderação que eu tenho a fazer. No caso, a FIFA resolveu dar uma punição exemplar para ele por causa, como o Alexandre falou, da vida pregressa, que ele já mordeu antes, etc. Mas digamos, uma pessoa que cometeu um deslize, vamos dizer um crime, e ela já pagou a sua pena antes, né? Foi o caso do Luizito Soares, ele não merece ser punido novamente por alguma coisa que ele já pagou. Então, quer dizer, isso eu acho que é um outro erro estratégico. Né? Ele deveria ser punido pelo delito em si que ele cometeu naquele momento, que foi supostamente uma mordida, ele disse que nem foi, mas que não machucou, foi só a gente viu apenas quase que uma cena teatral do zagueiro. Quer dizer, então, por esses dois motivos, eu acho que a FIFA errou 2 vezes. Muito bem, professora Graziele, qual é a posição da senhora? E depois eu quero perguntar uma outra coisa também. Bom, a senhora ia falar? Você lembrou de alguma coisa? Eu me lembrei de uma situação, não sei se vocês vão lembrar, de um lateral brasileiro, Leonardo. Leonardo. Que eu acho que foi na Copa de 94, nos Estados Unidos. Ele deu um cotovelaço, né? E na época ficou essa questão, será que ele foi proposital, não foi? Foi acidental, né? E tal. Foi. E quebrou, né, o nariz do... Tabi Ramos. Isso, Ele exatamente. Eu não lembrava o nome depois, E eu fiquei me lembrando. E, na verdade, ele foi expulso do jogo e ficou fora da Copa. Foi punido também. Foi punido, ficou fora da Copa. Eu acho que foi politicagem, na verdade. Eu achei, assim, que foi a minha posição é de que a FIFA entrou em campo de terno, né? Assim, de toga. Né? Na verdade, de toga, né? Assim, e se perde aí um pouco
da beleza do jogo esse até. Que é um terceiro assim, fator que eu esqueci de falar. Quer dizer, quem gosta, os apreciadores de futebol também foram punidos. Né? O jogo do Uruguai podia ser um jogo muito mais interessante. Com a presença dele. Com a presença dele, quer dizer, na verdade, puniu os apreciadores de futebol também. Quer dizer, como se a FIFA fosse composta de vestais. Como se a FIFA não tivesse nada errado nela. E acho que dentro de uma dessas questões que tu traz, que é o desempenho da seleção brasileira, né, Alexandre, do aspecto negativo, né, eu acho que até isso, assim, até a raça, né, que eu que não tenho conhecimento técnico de futebol, por exemplo, eu gosto de assistir uma partida em que eu veja que o cara está em campo, que ele está usando até de uma certa malícia, né, dentro do jogo, claro que desde que isso não prejudique a saúde, a integridade física, né, do oponente, mas essa malícia do jogo que eu acho que é interessante e que ali se perde também, né, até na própria atitude dele, né, assim, acho que eu fui bem contrária, acho que é mais uma, até nós comentamos antes do programa iniciar, o professor Pereira, que eu acho que é mais uma atitude do politicamente correto, assim, né, de que vamos tirar o cara que é mau, né, Falando em atitude pela terceira vez do Soares, né? Não sei, levantou-se, cogitou-se um problema, uma deficiência psicológica, alguma coisa. Que afetação é essa, para pela terceira vez ele usar os dentes e atacar uma pessoa? Sabe o que é, o Michael? Professora... O professor Pedro quer falar? Não, eu só queria dizer, não vou falar dele usar os dentes, a Graziela pode comentar certamente muito melhor do que eu. Eu só queria dizer o seguinte, o que eu tento perceber, né, o que eu percebi pela televisão, como os uruguaios, os argentinos de modo geral, eles são às vezes um tanto quase que passionais, entendeu? Quer dizer, eles têm ali a flor da pele, o sangue sobe para a cabeça e tal. O Soares, na partida, uma partida que ele fez aqueles 2 gols, ele chorava depois, copiosamente lá. Né? Então, ele parece ser uma pessoa assim que emotiva ao extremo, quer dizer, passional, quer dizer, naquele momento ele não raciocinou e tal. Porque, diga-se de passagem, quase que ninguém falou, mas antes o sujeito deu uma cotovelada nele. Ele, na verdade, revidou. A maneira dele. Pois essa maneira dele que é específica, né? Mas assim, Michael, eu... É especial essa maneira dele. Na verdade, eu não acho que tenha aí uma afetação, um adoecimento psicológico, até porque eu não conheço para saber, né? Para poder emitir um parecer aqui, mas acho que tem muito da cultura. A gente falava antes, né, do Brasil e dessa dificuldade do Brasil, parece que na figura do técnico, na figura do capitão, e aí eu até fiquei pensando, né, não cheguei a comentar, mas fiquei pensando que tem uma cultura no brasileiro de virar o jogo, né, nós temos que ir até nós passamos dificuldades, mas nós lutamos, nós vencemos, isso é uma cultura do próprio país. A mordida dele seria E eu concordo com o professor Pereira nesse sentido, eu acho que tem uma questão passional, assim, no latino, né, no jogo latino. A gente vê um inglês jogando, é completamente diferente de ver um país da América Latina, né? A cultura faz diferença. A cultura faz diferença, ela entra em campo junto, né? Aí a gente pode pensar em várias questões, inclusive, assim, até nessa dificuldade, por exemplo, dos torcedores, né? Eu fico pensando, claro, não é um torcedor que normalmente vai ao estádio, não é, mas a gente também está muito distante do futebol brasileiro, né? Eu fiquei pensando qual daqueles jogadores que foram convocados, que são titulares, que jogam em times brasileiros, né? Eu fiquei tentando fazer assim, com o pessoal de casa, assim, vendo o jogo, pensando quem é esse. Tem figuras ali que a gente nem conhece. Da seleção brasileira? Eu acho que só o Fred joga no Brasil, né? E o Jô, né? Ou o Jô já estava fora? O Jô, mas é reserva. O Jô não é titular, mas é reserva. E isso afasta, né? Isso afasta o torcedor também do futebol, e até dá ao jogador também, talvez, um pouco dessa cultura... Né, que ele vive, mas ao mesmo tempo, na atualidade. Se fala muito assim, na época que o Neymar estava no Santos, né, falava que seria interessante o Neymar ir para a Europa para ganhar experiência contra os times europeus, participando daquela vida e tal. Né? Então, tem essa questão também, né? Porque o futebol hoje ele está muito econômico, né? Está muito ligado a isso. E a Europa, né? A Europa é o núcleo, né? Os grandes campeonatos estão lá. Talvez os mais parelhos não estejam lá, mas os grandes campeonatos estão lá.
Para mim, que estou distante do mundo do futebol, que não vivo o futebol, assim, no sentido desse comércio, né, que se transforma no futebol, eu fico com essa leitura mais ingênua. Na assim, verdade, né, o que está diferente, talvez, Alexandre, é assim, por exemplo, o jogador, ele não desabrocha, digamos assim, no Brasil, né? Quer dizer, ele já vai garoto, sem com exceção do Neymar, né? Exceção do Neymar. Mas, por exemplo, o Hulk, por exemplo, né? Quem sabe? Hulk eu achava que era um filme antes, era um personagem lá. E daqui a pouco aparece Davi Luiz e outros tantos aí, que nunca um brasileiro viu jogar, daqui a pouco ele cai na seleção. Agora tem esse que não vai jogar na próxima partida, que vai ser substituído. Luiz Gustavo. Eu não sabia quem era. Eu acompanho razoavelmente futebol. Quem é Luiz Gustavo? Jogou em algum time do Brasil? Nunca ouvi falar. Entendeu? Então, o que a Graziella fala, eu acho que isso tem verdade. Talvez não seja a única questão, mas acho que tem que ser levado em consideração que a gente não veste a camiseta porque a gente também não se sente integrante da seleção. Eu até acho, defendo, não sou tão nacionalista, mas defendo algo assim, por exemplo, não tinha antes por exemplo, no caso do cinema, uma cota para o cinema brasileiro. Ainda tem. Ainda tem. Tinha que ter uma cota para brasileiro que joga no país na seleção brasileira. Acho que assim o pessoal se identificava mais com a seleção. E acho que tem o lado positivo da gente ter sofrido no último jogo, que eu acho que a gente se sentiu parte agora, né? Renascidos. Né? E agora para o próximo jogo... Bem, vamos ficar na torcida, né? A gente que encerra esse programa, que vai ao ar na quarta-feira à noite, não é? Vai ao ar na sexta-feira, não é? À noite, quer dizer, depois já, não temos como falar sobre o resultado do jogo. Foi boa a vitória do Brasil, né? Semana que vem já vamos falar. Semana que vem possamos gravar esse programa. Mas a Colômbia jogou bonito. Possamos falar contentes, não é, com o resultado brasileiro. Mas assim a gente fecha o tempo do nosso contraponto, mais esta edição, agradecendo a sua audiência que está conosco, chamando a atenção para que você possa participar do nosso programa sempre que possível através desse endereço da mídia social do YouTube. Lá você pode mandar sua pauta, lá você pode fazer seu comentário a respeito do nosso programa. O agradecimento também vai aos professores aqui da casa, do Centro Universitário Franciscano, a equipe técnica da TV Unifra, que sempre nos acompanha e nos proporciona esse espaço, esse local tecnicamente pronto sempre aqui para que a gente possa gravar, não é? Este programa de opinião, de ponto e de contraponto do canal, aqui no canal da Unifra, no canal 15 da NET. Encerramos e convidamos você para nos prestigiar, repito, quarta-feira, sexta-feira e também no domingo, sempre às 23 horas, ou seja, às 11 horas da noite. Obrigado e até o próximo programa. Tchau!